Graça e paz, meus amados irmãos, bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Unida da Graça. Que bom que você está aqui conosco para este culto. Convido a você a louvar a Deus conosco. Depois dos louvores também ministraremos a palavra do Senhor. Será uma palavra muito impactante ao seu coração. E desde já eu intercedo pela sua vida, pelo seu lar, pela sua casa, que Deus possa abençoar ricamente a sua casa, livrar a sua casa de todo mal, em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, amém, e que o mal não toque a sua casa, em nome de Jesus. Fica aí com os louvores e logo após estaremos ministrando a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és exaltado, Senhor. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és grande. Tu és entronizado em meio aos louvores, e como é bom sentir que Tu estás neste lugar, Senhor. Nesta hora nós estamos aqui para Te louvar, para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome, nome que está acima de todos os nomes. Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós mais da Tua presença, que nós possamos ser cheios de Ti nesta hora. Esse é o desejo do nosso coração, ser cheios de Ti. Pai, que cada vida que estiver nos assistindo agora, Senhor, possa sentir a Tua presença de um modo real, Senhor. Que cada casa venha ser cheia da Tua glória, Senhor, cheia da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Mais e mais da Tua presença neste lugar. Te amamos, Te adoramos. Nós Te adoramos, Deus, por tudo que Tu és, Senhor, e Tu és tudo em nós. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus poderoso, e sabemos que Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do impossível. Tu tens o mundo em Tuas mãos, Senhor, e nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, no Teu poder. Aleluia.
Amém. Que louvores abençoados. Glória a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado. O Senhor é grande, é poderoso e está no controle de todas as coisas. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Abra aí a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 13 até o verso de número 20. É um verso muito interessante, é uma passagem da Bíblia que há muitas discussões a respeito da confissão de Pedro, amém? Nós vamos ler e eu encorajo a você ficar até o fim desta mensagem. Creio que você vai ser edificado, você vai ser abençoado poderosamente pela palavra do Senhor. Vamos ler então todos juntos? Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Glória a Deus. Amados, nesta passagem, o Senhor Jesus está aqui na Cesareia de Filipe. Esta região a qual Jesus se encontra era uma região marcada por uma mistura grande de religiões pagãs, ou seja, havia muitas crendices, muito misticismo e com certeza havia muitos burburinhos, muitos comentários a respeito de quem seria este tal Jesus de Nazaré, este Galileu. E aqui Jesus ele faz essa interrogação no verso de número 13, que diz o povo ser o Filho do Homem, pois havia uma grande confusão, né? Jesus também estava tentando sondar a mente dos discípulos, estava querendo saber a percepção que os discípulos estavam tendo a respeito de quem é Jesus Cristo. Mediante a pergunta de Jesus, os discípulos responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Esta aqui era a resposta do povo daquela região. Então, nas rodas de conversa, com certeza eles comentavam a respeito das últimas notícias, a respeito desse Jesus milagroso que fazia milagres, que falava como ninguém falava, diferente dos fariseus, dos saduceus. E então eles nessas conversas de grupo ficavam indagando quem seria este homem. Veja que pelas respostas que eles vão dar, eles tinham uma percepção de que Jesus não era um homem natural. Eles imaginavam Jesus ser alguém que reencarnou em um outro corpo, ou até o próprio João Batista que havia ressuscitado de dentre os mortos. Olha a resposta que eles disseram. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, olha, o profeta Elias. Outros até que és Jeremias, ou algum outro profeta qualquer. Amados, deixa eu te falar aqui uma verdade. É impossível os historiadores, seja ele quem for, negar a existência do Jesus histórico. O Jesus histórico, o filho de José e Maria, aquele homem que nasceu em Nazaré, que viveu em Israel, a história desse homem é inegável. Não há nenhum relato contradizendo ou negando a história de Jesus. Mas a pergunta não é essa. A pergunta que nós queremos fazer aqui, e aqui Jesus está fazendo, é: quem é este Jesus? Porque crer em Jesus não é simplesmente crer que ele existiu, como todos os historiadores creem.
Crer em Jesus é crer naquilo que ele dizia ser. Aqui é uma grande diferença. A nossa crença em Jesus não é uma crença meramente histórica. E há muitas crenças a respeito de Jesus. Os filósofos e os historiadores não negam Jesus, mas nós temos um pensamento, uma definição a respeito de Jesus muito diferente entre as religiões, entre os filósofos, entre os historiadores. Cada um vai dar a sua versão. Por exemplo, nas religiões, nas maiores religiões mundiais, no budismo, nos muçulmanos, né? Eles não vão negar a existência de Jesus. Eles vão dizer, não, Jesus existiu, ele viveu aqui conosco, mas ele foi apenas um grande profeta. E ponto. Então, no pensamento das grandes religiões, que não seja cristã, eles creem na existência de um Jesus histórico. Se você vai para os filósofos, muitos deles vão ter a seguinte definição: ele era um grande mestre, um homem muito avançado em sabedoria, que dava bons conselhos, tinha uma definição muito clara sobre a vida, orientava as pessoas. Veja bem, eles não estão desacreditando no Jesus histórico, mas estão dando a sua versão sobre quem ele é. Amados, agora veja bem, para me crer em Jesus inteiramente, crer no Jesus histórico, eu preciso crer naquilo que ele dizia ser. Então, Jesus mesmo se declarou ser o Filho de Deus. Veja que nenhum profeta jamais fizera isso. Declarar que é o Filho de Deus, sendo assim o próprio Deus, é uma declaração muito forte. Diante dessa declaração, as pessoas o tinham por louco. Então veja bem, eu não posso dizer que Jesus é um bom homem, sendo ele louco. Eu não posso aceitar alguém dizer, não, ele foi um bom profeta, mas esse profeta dizia que ele mesmo era o Filho de Deus. Então esse profeta, eu não posso aceitá-lo como profeta dentro desse pensamento de que ele era apenas um profeta, porque era um profeta que se declarava ser o Filho de Deus. A filosofia vai dizer, ele era um bom mestre, mas esse bom mestre, ele afirmava ser o Filho de Deus. Então eu não posso crer que ele seja bom e mentiroso. Não posso unir as duas coisas. Ou ele é bom ou é mentiroso. Vocês estão entendendo isso? Então, é muito forte a afirmação de Jesus quando ele diz, eu sou o Filho de Deus. Então, Jesus não é apenas um bom mestre, não é apenas um profeta. E aqui Jesus, então, chega no versículo de número 5. Depois de ter ouvido a definição dos povos daquela região, Jesus agora pergunta diretamente para os discípulos. Mas vós, quem vós dizeis ser o Filho do Homem? Quem vós dizeis ser que sou eu? Quem sou eu para vocês? Amados, é muito interessante quando Jesus faz essa pergunta direcionada aos discípulos, porque nós precisamos ter uma opinião própria a respeito de Jesus. A pergunta é, quem você diz ser este Jesus? O que você pode falar a respeito dele? Quem é Jesus? Você tem uma opinião própria a respeito de Jesus? Pedro, aqui você vai ver a declaração de Pedro já. Pedro, ele tinha uma experiência individual, que era essa revelação de Deus sobre quem era Jesus. Ou seja, amados, nós precisamos ter uma definição muito clara sobre quem é Jesus. Não é a definição do que os outros dizem, né? Não é a definição do que os outros pensam. Mas fulano pensa assim, a religião pensa assim, os filósofos pensam assim. A pergunta é, o que você pensa a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? O que ele representa? O que ele significa para você? Quem é Jesus para você? O apóstolo Paulo mesmo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe quem é Jesus? Essa é a minha pergunta para você. Você sabe quem é Jesus? Como você o define? Eu sei em quem eu tenho crido. É isso que motivava Paulo a não temer nada, nem a própria morte, porque ele sabe, ele tem uma certeza de fé, uma convicção de quem é este Jesus a quem ele serve. Não é um mero profeta, não é um mero mestre, mas é o próprio Filho de Deus encarnado. Aleluia. Diante da pergunta para os discípulos, Pedro, como sempre, toma a frente. Eu acho que houve um silêncio naquele momento, mas Pedro toma a frente ali, levanta-se de um ímpeto e ele vai fazer essa maravilhosa declaração dizendo, tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Quando Pedro faz esta afirmação, Pedro está declarando: tu és o Deus encarnado. Pedro está dizendo: tu és o próprio Deus que se encarnou e que está entre nós. O grande Emanuel, Deus conosco. Que revelação, amados, somente Deus pode trazer esta revelação ao coração do homem. É isso mesmo que Jesus vai afirmar no verso de número 17, quando diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Se você abrir aí a sua Bíblia no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 27, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amados, a revelação de Cristo, nesta manifestação humana, é o Deus encarnado, é um mistério, e esse mistério foi revelado para os escolhidos de Deus. Quando o Senhor Jesus diz: o meu Pai revelou a ti, quando ele fala revelou, ou usa a palavra revelação, é porque é algo que está oculto, e é um mistério que está oculto, está escondido, como por trás de uma cortina, o que ninguém pode ver, e não pode compreender, e não pode entender. Mas Jesus está dizendo a Pedro que o Pai revelou, abriu a cortina da revelação, e o mistério que estava ali oculto foi então compreendido e entendido por Pedro e por todos os que creem, a quem Deus chamou. Amados, se você tem esse entendimento claro no seu coração sobre Jesus, quem é Jesus, eu quero dizer que você foi um escolhido para ser revelado este grande mistério. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16, diz assim a palavra: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. O homem, por mais culto e estudado, e por mais que ele pesquise, por mais que ele estude a própria Bíblia de capa a capa, analise os textos, as frases, mas ele vai apenas ter conhecimento puramente natural. Ele vai conhecer a história, ele vai conhecer o Jesus histórico, mas ele não terá a revelação do que esse Jesus representa na salvação do homem, na remissão do homem, no perdão de seus pecados. Ele não vai entender a revelação do Cristo encarnado, o que Deus estava realizando através de Cristo pela raça humana. Ele não vai compreender o propósito de salvação, de remissão, de justificação. Ele não vai compreender nada disso. Ele vai apenas ler a história de um homem que aparentemente até era um homem meio louco, meio esquisito, que falava umas coisas estranhas. Outros podem ler e dizer: foi um homem bom, interessante, bons conselhos. Mas, amados, a revelação de quem verdadeiramente Cristo é, somente o Espírito Santo de Deus pode conceder isto ao homem, e glórias a Deus por isso, porque se você tem esta revelação, este é o grande sinal que Deus escolheu você. Deus te revelou. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, perseguindo os crentes, o Senhor Jesus aparece para ele, uma grande luz brilha. Paulo cai ali do cavalo cego, sem ter entendimento, e aí pergunta: quem é, Senhor? Jesus vai dizer: eu sou o Cristo a quem tu persegues. É interessante que na casa de Judas, Saulo, que se tornou Paulo, quando Judas faz a oração sobre ele, escamas caem dos seus olhos. Amados, e essas são as escamas que tapam a visão do homem.
A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem para que ele não entenda, para que ele não compreenda. Mas quando o Espírito Santo entra no coração do homem, os seus olhos são abertos, as escamas caem dos seus olhos, ele passa a contemplar, a compreender esse grande mistério e a sua alma se alegra dentro dele. Ele se regozija neste entendimento, nesta sabedoria de Deus, que para o homem é loucura, mas para nós é o poder de Deus que transforma o homem em uma nova criatura. Glória a Deus. Tu és Pedro. Esta foi a resposta de Jesus à afirmação de Pedro. Quando Pedro dá essa resposta revelada por Deus, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus então olha para Pedro e aponta para ele e diz: tu és Pedro. Amados, que interessante esta passagem, como ela discorre a respeito destas verdades. E aqui eu entendo e compreendo que quando você tem uma revelação de quem é Jesus, de quem Jesus é, você fica na mesma hora sabendo quem é você se torna conhecido de Deus. Aqui é como se fosse você, na revelação da salvação, você afirmando: tu és o Cristo, meu Senhor, meu Salvador, a quem eu amo, e você abraça este Cristo, e do céu vem a resposta: e eu te digo que tu és, no caso dirigindo para a minha palavra, tu és Abraão, e eu sou o teu Senhor e o teu Salvador. Amados, quando você tem uma afirmação a respeito de quem o Cristo é, a respeito de quem Jesus Cristo é, você também recebe uma afirmação sobre a sua vida, vinda do Pai. Então é como se Deus afirmasse a você: tu és Maria, tu és João, a quem eu salvei, a quem eu redimi. Amém? Então Pedro agora, ele recebe esta palavra do Senhor, esta afirmação do Senhor, como se o Senhor estivesse dizendo: eu te conheço, tu és Pedro, eu te conheço, Pedro, eu te conheço e eu que te chamei. Amados, como é bom nós sermos conhecidos de Deus, quando Deus nos chama para um relacionamento. Você é conhecido do Pai? Que pergunta. Aleluia, glória a Deus, tu és Pedro. E aqui, amados, nós vamos entrar agora na parte mais complexa desta passagem, que gera tantas discussões, tantas dúvidas, que vem se discorrendo isso ao longo desses 2 milênios. Na resposta de Jesus a Pedro, quando ele diz: tu és Pedro, ele continua o texto dizendo: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto é o texto usado pela Igreja Católica Romana Apostólica, né, que leva esse nome, para fundamentar a sua afirmação do papado de Pedro, né? Então eles usam esse texto para afirmar que Jesus estava dando a Pedro o primado, né, do apostolado, ou seja, ele seria o apóstolo primaz, o mais importante, o chefe dos outros, e ali daria início um papado, né, um chefe da igreja, sobre quem o próprio Cristo estaria edificando a sua igreja, sobre Pedro. Será que isso então é o que Jesus está querendo dizer? É o que nós vamos verificar. Primeiro, vamos fazer um jogo de palavras. No grego, a palavra Pedro, que é derivada, né, da palavra pedra, ela é Petros. Então, Pedro é Petros no grego, que quer dizer uma parte ou uma porção, né, um fragmento de pedra. É uma pedrinha, é uma fração de uma pedra. Já a palavra que Jesus usa na sequência, quando diz: e sobre esta pedra aqui é Petra, no grego, que quer dizer rocha. Veja que é uma grande diferença aqui então de Pedro para pedra, quando Jesus utiliza este termo. O que é também interessante, amados, é que Jesus ele sempre está se referindo a ele mesmo na terceira pessoa. Jesus está apontando na terceira pessoa o que é Pedro.
Algo também bem interessante é que Jesus ele sempre está se referindo a ele mesmo na terceira pessoa. Ou seja, Jesus ele está fazendo um apontamento a ele na terceira pessoa. Quando no começo do diálogo, Jesus está dizendo quem os homens dizem ser o Filho do Homem. Ele não diz quem os homens dizem que eu sou. Não, ele diz o Filho do Homem. Está apontando para algo externo, né? Então aqui de novo Jesus vai usar vai formular a ideia desta mesma forma. Também eu te digo que é Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Então esta pedra Jesus está apontando para, aqui é um pronome demonstrativo, esta pedra. Então está colocando, está apontando para ele mesmo, né, na terceira pessoa aqui do singular. Esta pedra edificarei a minha igreja. Muitos teólogos romanos, eles usam, né, a tradução, no caso, no aramaico. Se você for pegar no aramaico, que era a língua que Jesus falava naquela época, eles vão dizer que pedra, para Pedro, e pedra aqui, quando Jesus se refere a essa rocha, é a mesma palavra, né? Então eles se sustentam a ideia através desse argumento, né? Mas então, como a gente vai entender o que Jesus está querendo dizer aqui? Muito simples, usando o contexto. Você precisa do contexto da própria Bíblia, do próprio Evangelho, do próprio Novo Testamento, para entender o que é que Jesus está querendo dizer aqui. Será que Jesus realmente está afirmando que Pedro é o primaz dentre os outros apóstolos? Será se Jesus está querendo dizer que Pedro é o primeiro, é o que está em primeiro lugar, fazendo dele um papa, né? Será se Pedro é o firme fundamento da igreja de Jesus? É isso que Jesus está querendo dizer? De que Pedro é esse fundamento, onde a igreja vai ser edificada sobre ele? Vamos então para alguns textos bíblicos. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler aqui comigo rapidinho. Primeiro, vamos para Mateus capítulo de número 21, olha, bem perto aqui, Mateus 21, verso 42. Mateus 21, verso 42 diz assim: perguntou-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal e pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza o respectivo frutos. Jesus está pegando aqui um texto do Velho Testamento e apontando para ele mesmo, dizendo: eu sou esta pedra que os construtores rejeitaram, eu sou a pedra angular. Vá agora para Atos capítulo de número 4, verso 11. Atos capítulo 4, verso 11. Veja que esse capítulo de Atos é um sermão do próprio apóstolo Pedro. Então olha o que Pedro está dizendo aqui. 4, verso 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Amados, é o próprio Pedro que está apontando para Jesus e dizendo: ele é a pedra, ele é a pedra angular, ele é o fundamento. Olha aqui que é o próprio Pedro que está dizendo isso, mas vamos continuar, né? Para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, 11, diz assim, o apóstolo Paulo agora: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento da igreja? Qual é o fundamento do evangelho? Jesus Cristo. E não se pode colocar outro fundamento, ele é o fundamento. Agora, Efésios capítulo 2, versículo de número 20, vai dizer, vamos começar do verso 19, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem é esse fundamento? Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Tem alguma dúvida aqui ainda? Mas para fechar, vamos agora para a própria carta de Pedro. Pedro, capítulo de número 2, versos 4 em diante. Pedro, capítulo de número 2, 4 em diante. Olha aqui, amados, o próprio Pedro que ele declara: chegai-vos para ele quem? Jesus, a
pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também nós mesmos, como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nele crer não será de modo algum envergonhado. Vamos ficar até aqui. Veja bem, o próprio apóstolo Pedro apontando para Jesus e dizendo: olha, ele é o fundamento, ele é a pedra angular, aonde nós, como pedras vivas, somos edificados. Então Pedro está usando aqui a ilustração de uma construção, aonde se lança primeiro o alicerce, o fundamento, e Pedro está dizendo: Jesus Cristo é esse alicerce, é esse fundamento que sustenta toda a construção, e ele aponta para nós como sendo pedras vivas também desta grande casa, a quem Deus selecionou, escolheu e colocou nesta construção. Então, amados, não tem como, através de todo esse amparato, né, de contexto, de texto bíblico do Novo Testamento, nós não vemos em nenhum outro livro do Novo Testamento um apontamento a Pedro como sendo o fundamento da igreja, a Pedro sendo esse alicerce. Não tem. Todos os textos, o próprio Pedro está dizendo: Jesus Cristo é o fundamento, Jesus Cristo é este alicerce a qual a igreja é construída, edificada, a quem as nossas vidas estão sendo edificadas em Jesus Cristo. Veja bem que no primeiro concílio, se não me engano, Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja primitiva, primeiro ajuntamento dos apóstolos para discutir sobre alguns fundamentos, alguns pilares a respeito do evangelho, Pedro não é o líder. Quem é o líder é Tiago que lidera, né? Então, amados, nós fomos discorrer no Novo Testamento e nas cartas de Paulo sobre essa participação primaz de Pedro, não encontramos fundamento algum. E aí eu digo mais: se essa intenção é de que Pedro fosse o primeiro Papa, o Papa então deveria imitar a Pedro no que diz respeito à sua humildade. E no caso aqui eu aponto para aquela situação na casa de Cornélio, aonde Pedro chegou para testemunhar do evangelho de Jesus, e ali Cornélio se ajoelhou, porque sabia que Pedro era um homem de Deus, era um homem que tinha a palavra de Deus, e Cornélio se ajoelhou, quis beijar os pés, quis beijar as mãos de Pedro. Pedro imediatamente pegou pelas mãos Cornélio, levantou ele e disse: não faças tal, porque eu sou homem como tu, somente a Deus adorarás. Então, amados, os papas deviam seguir o exemplo de Pedro ao não aceitar essa idolatria, né? Esse culto à figura humana, né? Em nenhum texto nós vemos Pedro se destacando dos demais apóstolos. Sempre ele se manteve de maneira igualitária com os demais, né? Eu vejo às vezes até nas igrejas evangélicas coloca-se, né, um trono, né, com um encosto assim mais alto para destacar que ali é o pastor, o presidente. Amados, não estou condenando, mas estou dizendo que isso é cultura católica. Isso ainda resquícios, né, nas igrejas evangélicas desse alto clero, né, da igreja católica romana, que coloca o clero lá em cima, o poder, né, da religião figurado ali na pessoa do homem. E, amados, os apóstolos não tem esta visão dos apóstolos. Os apóstolos eram pessoas que se entregavam, que estavam junto com o povo, e neles não havia essa ambição pelo poder, pela posição de serem maiores. Quando isso apareceu no meio dos discípulos, por 3 vezes Jesus repreendeu e diz: quem quiser ser o maior entre vocês, seja o vosso serviçal. O maior entre vocês é aquele que serve, é aquele que está servindo. Então o maior não é aquele que senta na cadeira mais alta, não é aquele que tem a pompa, né? Não. O maior na igreja de Jesus é aquele que mais serve, aquele que tem que mais servir aos demais, como o próprio Jesus também serviu. Amados, nós temos aqui, finalizando esse texto, Jesus também vai falar algo aqui que gera muito entendimentos diversificados. No verso de número, deixa eu voltar aqui, em Mateus, no verso, estou em Marcos,
Cadê o Mateus aqui? 16, aqui no verso 19. Então, quando Jesus termina, né, esta colocação, dizendo sobre esta pedra, que no caso aqui, esta pedra é o próprio Cristo, ele é o fundamento, o qual a igreja é edificada, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Veja que é uma edificação que realmente traz um sucesso e uma vitória. Né? É uma edificação tão forte, tão fundamentada, que as portas do inferno não podem prevalecer. É uma igreja forte, que avança, que marcha, que triunfa. Se esta pedra que vai transformar, que vai ser edificada, a igreja do Senhor Jesus, que é uma igreja tão forte, tão triunfante, se for Pedro, o irmão, está difícil, porque no próprio texto do capítulo 16, lá no verso 23, quando Jesus começa a fazer a declaração de que, olha, eu vou morrer, eu estou indo para Jerusalém, mas serei entregue nas mãos dos homens, eles vão me matar. Pedro aqui, eu acho que estava com a pompa alta, né? Chegou para Jesus e começou a reprovar Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor, isso não vai acontecer contigo? E a resposta de Jesus para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim dos homens. O Pedro, que tinha sido elogiado por Jesus, dizendo: bem-aventurados és, por causa da revelação, agora está sendo um canal do próprio diabo, né? E agora recebe uma dura de Jesus: arreda, Satanás, tu és pedra de tropeço. Amados, Jesus não edificaria a sua igreja num homem frágil, humano, que vacila, né? Pedro teve tantos vacilos na sua carreira, não é? Negou Jesus 3 vezes, né? Tantos vacilos. Então a igreja não está edificada sobre um homem, a igreja num homem humano. Simplesmente, a igreja está edificada sobre o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus. E Jesus aqui então encerra dizendo a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Que palavra forte, né? Está dando aqui para Pedro as chaves. Chaves aqui quer dizer autoridade. E a autoridade a que se refere a essas chaves é a autoridade do Evangelho. É esta autoridade que Jesus está se referindo aqui, né? E como essa autoridade foi dada a Pedro, né? De que maneira ela se revela? Primeiro, amados, entenda que esta autoridade não foi dada apenas a Pedro. Se você for lá para o capítulo 18, no verso 18, nós temos uma ocorrência onde Jesus agora está falando a todos os discípulos de uma situação, de um problema que pode acontecer na igreja, e agora Jesus está dizendo a todos os discípulos a mesma coisa que disse para Pedro, dizendo: em verdade vos digo que é tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então esta palavra não foi dada apenas a Pedro, mas a todos os discípulos. Então não é uma primazia de Pedro, é uma autoridade que Jesus dá a toda a igreja. E esta chave é a chave da pregação do Evangelho. Agora, de que maneira, e aqui assim, merece assim um destaque, né? De que maneira Pedro se tornou uma chave mais importante, assim, no sentido de ser primeiro, né? Pedro foi o primeiro que levou a palavra para os judeus. Lá no Pentecostes foi ele que pregou aquele grande sermão. Ele foi o primeiro evangelizador dos judeus. Pedro também foi o primeiro evangelista para os gentios, lá em Cornélio. Então, Pedro teve essa primazia nesse sentido, né, de ele ter aberto as portas da pregação do evangelho. Ele iniciou a tarefa, mas aonde ele iniciou a tarefa, toda a igreja entrou e deu continuidade. Aí depois vem Paulo, vem todos os outros apóstolos, a própria igreja, né? A igreja em Antioquia, o evangelho se disseminando, se espalhando, os bispos, né? em cada igreja e tal. E aí Pedro já não está mais nesse papel proeminente. Amém? Então ele teve essa primazia de início, de abertura, né? Ele recebeu esta honra, esta glória de ser esse precursor da pregação do Evangelho. Amém? Amados, então esta é a palavra. Aqui outra coisa, né? Eu estava esquecendo, porque muitas pessoas usam esse texto para afirmar, né, que Deus nos deu uma autoridade assim, de que tudo que nós decidirmos aqui na terra, o céu tem que responder, o céu tem que também concordar com a gente, porque a gente decidiu, então está decidido, o céu também tem que concordar. Amados, eu não vou cravar aqui a palavra, mas no sentido de a gente usar a estrutura dos verbos do
tempo que está sendo utilizado aqui, esse texto, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, nós vemos que é um futuro subjuntivo. E o que quer dizer isso? Nesse futuro subjuntivo, é como a sugestão é que a decisão divina precedeu a declaração do homem. Então, quando diz o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, está dizendo que primeiro ligou-se no céu e depois foi declarado na terra. Então, na verdade, é os céus que determina sobre a terra. É o que está determinado nos céus que nós declaramos aqui na terra. Mas aí já seria uma outra mensagem, não temos tempo para isso. Amém? Então, em resumo e em suma, o que eu deixaria para você é que você precisa ter no seu coração uma convicção de quem é o Cristo, de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus encarnado, aquele que Deus enviou para ser o meu remidor, aquele que me substituiu na morte, cumprindo toda a justiça de Deus naquela cruz. E através dele nós somos salvos e é nele que somos edificados. Amém? Eu vou orar por você. Fecha aí os seus olhos e vamos orar juntos. Ó Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela revelação, Senhor. A revelação deste mistério a respeito do Teu Filho Jesus Cristo. Como é bom, Senhor, termos esta convicção dentro de nós, no nosso coração. Esta certeza, Senhor, desse entendimento a respeito de Jesus. Pai, nós queremos declarar aqui em alto e bom tom que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós declaramos isso com fé, ó Deus, e que a Tua bênção venha sobre as nossas vidas, Senhor, que a Tua graça seja derramada sobre os nossos lares. Eu intercedo por cada um dos Teus filhos, Pai, para que os Teus anjos os acampem, como é direito da Tua igreja, Senhor. Os anjos são ministradores do povo de Deus, e assim, Senhor, que os Teus anjos ministrem a favor da Tua igreja, o Teu povo, guardando, livrando e protegendo de todo mal. Em o nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Sim, do Senhor. O nosso melhor lugar é estar na Tua presença, Pai. E aí? Vai. Sei o que dá, vai. Já vamos, vai ter.